época de, acho que era 66 por aí, mais ou menos, é que eu comecei, primeiro a gente começou a se interessar por revista em quadrinhos, né? Eu e meu irmão, aí tinha aqueles, o Batman, o Superman, né? Esses heróis aí, super-heróis aí, eu gostava do Fantasma, né? E aí a gente começou, a nossa diversão era comprar revista em quadrinhos e ler, né? Como a gente não tinha, só trabalhava, né? Então nas folgas a gente pegava e ficava lendo revista em quadrinhos. A gente aprendeu esse negócio de, à medida que a gente tinha uma pilha de revistas, de Pato Donald, de Fantasma e tal, às vezes tinha revista repetida, a gente ia para a porta do cinema e ficava trocando revista. E aí foi que eu comecei a me interessar por cinema também. Quer dizer, primeiro foi revista em quadrinho, depois foi cinema. Mas aí eu ia na porta do cinema trocar revista e aí ficava vendo os cartazes dos filmes e tal, mas nunca, eu não sabia direito como é que era um filme, assim, tinha noção de como era, assim, minha mãe uma vez assistiu a um filme e contou como era e tal, mas eu não sabia direito como era um filme, assim, até mais ou menos 15 anos por aí, eu não tinha nem ideia como era um filme, como era o processo todo, né? Aí depois comecei a assistir mesmo os faroestes, né? Nos faroestes, aí é que eu me apaixonei por cinema mesmo, foi vendo os faroestes, aí quando eu comecei a ver, foi filme de herói mitológico, aquele Hércules, Maciste, eram esses filmes e os faroestes, né? Então os faroestes que tem uma estrutura bem de maniqueísta, assim, né? Narrativa, aquelas coisas do herói que vence e o mal, que, né? O antagonista, assim, tem bem claro, né? Que fica, e o herói que vence o outro cara. Então isso aí foi nessa época aí, né, 68 por aí, que eu comecei a me apaixonar por cinema. Mas o cinema como divertimento, essa coisa, entendeu? Do cinema, essa coisa bem simples era faroeste, espaguete, né, aqueles aí que eu comecei, Django, né, aquele Ringo, aqueles, eu ficava, sabe, não podia ver um que eu queria assistir, assim, eu ficava louco, assim, e também Hércules, Maciste e tal, esse tipo de filme que a gente via, e aí a gente via pra caramba, eu e meu irmão, a gente trocava as revistas, fazia dinheiro, entrava no cinema, aí a gente realmente começou foi aí que começou meu contato com o cinema, né? Aí quando eu estava seguindo a aeronáutica, eu vi uma vez numa revista, um anúncio de curso de cinema por correspondência. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Não era barato, sabe? Aí eu peguei, mandei, preenchi o cupom, mandei o negócio lá. Aí veio uns materiais, os caras mandaram um negócio e eu fiz um curso de cinema por correspondência. Aí foi primeiro contato. Aí eu comecei a ver, nossa, então eu comecei a achar interessante, né? Então é possível fazer assim, não sei o quê, né? Mas o curioso é que durante muito tempo não me ocorria, para mim o exemplo de cinema para mim era cinema estrangeiro, cinema americano, era os Bang Bang, mas cinema brasileiro ainda não tinha entrado na minha vida, entendeu? Então A Hora e Vez de Augusto Matraga foi um filme que fez a minha cabeça, digo, né? Que foi o primeiro filme brasileiro que eu falei, nossa, que filme bem feito. Que aí eu falei, não, esse filme realmente tem alguém no Brasil que sabe fazer filme, né? Que eu achava já nessas alturas que ninguém sabia fazer, né? Assim, que todos os diretores não sabiam fazer, que quem sabia fazer são os americanos. Aí quando eu vi esse filme, eu falei, nossa, esse filme é muito bom, porque parecia um faroeste e as brigas, os negócios estavam todos, a interpretação estava boa, sabe? As coisas estavam muito convincentes, assim, eu falei, não, esse cara sabe fazer cinema. Aí é que eu fui procurar esse cara, foi bem nessa época que estava indo para o consulado atrás de visto para estudar nos Estados Unidos e aí eu conheci Roberto Santos. Ele foi um cara que, assim, foi muito generoso comigo, né? Assim, porque eu era um moleque, assim.
E a conversa com ele, com o Roberto foi muito legal porque ele tinha uma coisa assim, ele desmistificava a coisa de fazer cinema, que naquela época ainda, como hoje, né, ainda tem gente que mistifica, diz assim, não, era muito difícil, né, você aprender e você se envolver com o negócio de cinema. Ele falou, não, isso aí, você quer fazer cinema, você tem que criar as condições para você fazer o seu filme, né? Não tem que ficar na cola dos outros, assim, você tem que... qualquer um pode se meter a fazer cinema, não precisa você ser um gênio ou você estudar numa escola, não sei o que, e ficar vários anos, não sei o que, não. Você pode também, tem outros caminhos para você fazer e tal.